Se eu não sei amar, porque o meu avô, minha avó, não passou isso para os meus pais, né? O papai tô aqui, meu vovô não passou isso pro papai ou mamãe, e eu tô aqui agora sem saber amar. Como que eu vou conseguir ajudar alguém? Ou fora do amor, fora da caridade, fora do trabalho benevolente, não há salvação. Eu não vou conseguir ajudar ninguém, porque eu não sei nem me amar. Eu não sei me amar, gente. Então, se foi escondido que Jesus falou na época, toda a coerência, que primeiro a gente precisa se amar dentro do avião. Tá em pânico o avião, qualquer coisa, eu tenho que botar a máscara primeiro em mim, para poder resolver a situação, de ajudar assim ao outro, né? Eu preciso primeiro me ajudar. Como a gente não sabe amar, e nós estamos, a gente não vai conseguir para regeneração, nós não vamos para conseguir o quanto energético, nada disso se a gente não dá o salto de perdoar, de se amar, de fazer o exercício de se amar, porque a gente tem implicância, a gente tem ira, tem raiva, tem ataque de fúria, não sabe como dissipar isso. A meditação ajuda muito, né? Isso aqui é importante. Por que eu falo que é o show da nova era, né? Porque se eu tô aqui, vovô, sabendo amar, ele vai brincar comigo, com mamãe e papai. Ele faz isso, ele passa esse amor. Olha, tudo muda, porque quando esse aqui sou eu, ele vai passar para mim tudo que foi passado para ele. Só que o nosso antepassado passamos por muito problema. Por a gente estar nessa matrix horrorosa, a gente, livre-arbítrio, a gente não tem. Porque a gente, olha, como que eu posso ser feliz sabendo que tem, dentro da minha cidade, tem um grupo que consegue emprego, que está envolvido na matrix. Tem outro que não. Tem um que é serviçal, só serve para servir os outros. Então, tudo é incoerente. Minha mãe é essa aqui, Marlene Diniz, tem até a escola, né? Marlene Diniz. Mamãe, eu queria muito escutar da minha mãe, eu te amo. No último dia no hospital, na Clínica São Lucas de Macaé, eu com o livro em nome de nutricionista, de nutrição, de fazer comida, aquela coisa que eu queria ajudar, né? Porque estava muito obesa, aquela coisa toda, ela morreu de dengue hemorrágica. Não gostava de água, tinha horror de água, e a única coisa que limpava a toxina do corpo, uma das coisas, era tomar água. Ela não tomava água. Então eu sabia que ela estava mal, ela não quis médico. Quando você tem dengue hemorrágica, você tem que estar no médico no primeiro dia. Ela não quis, não tomava água, piorou a situação dela, né? Não tem como, o órgão danifica, ela vai, né? E aí eu com o livro, aquela coisa toda, dei mamão pra ela, não quis tomar água, dei mamão pra ela. E daí ela começou a ter a convulsão, aquela coisa toda. Mas antes da convulsão ela falou assim, eu te amo. Eu esperei essa vida inteira para poder mamãe falar isso pra mim. Mas não foi culpa dela. Porque se ela tem aqui o antepassado, aqui, o vovô do pai dela e da mãe dela, não passou esse amor, automaticamente ela aqui não vai ter amor, ela não vai saber amar, ela não vai passar amor. O amor de mamãe era dar comida pra gente, né? É o carinho dela, né? Mas o amor que eu queria, por exemplo, eu queria que ela me acompanhasse nas coisas, ela por obesidade, né? Tinha vergonha de ir nos restaurantes, que muita gente olha o gordo, botar comida no prato. Muitas vezes ela pedia pra gente colocar comida no prato pra ela, porque muita gente olhava. E tem pessoas horrorosas, né? Tem pessoas que acham que a gente tem que ter filho, tem que escrever um livro, tem que fazer isso, aquilo. Não tem que fazer nada. Eu optei não ter filho, eu não quero ter filho. Porque se numa hora dessa aqui, se eu tivesse filho, eu pensava 30 vezes antes de fazer o que eu tô fazendo, né? Porque você ir contra a uma lei de fora do amor, da caridade, não há salvação. Eu tenho que ir contra isso. Por quê? Porque eu tô vendo aqui um monte de gente chegar aqui onde eu trabalho, com o campo todo afetado, né? Eletromagnético falando, o cara briga, julga, a minha palavra aqui não é de julgamento não, porque
Quem sou eu, meu Deus? Eu sou pequenininha aqui, mas eu tô assim tentando abrir cabeça, até inclusive a minha, porque o meu processo aqui foi aprender a amar, porque eu não sabia nem me amar, porque eu não tive amor, afeto. Até, eu faço até exercício quando eu casei, no início do meu casamento com meu marido, eu fazia exercício de fazer carinho nele, eu sentia essa necessidade. E ele também não foi criado com carinho, ele sentia um pouco por causa do carinho, não foi criado com isso. Lá fora, muitos mulheres não são criados com carinho, gente. Então, a mesma coisa que eu senti lá também. Então, se eu chego aqui mal, ferrado, como que eu tenho condição de trabalhar com alguém, de fazer alguma coisa, se esse campo meu tá ferrado? Ele tem que estar aqui, ó, igual a abóbora, né? Tá vendo? E aqui, longe de crítica, de queixa, condenar, né? Tem que saber perdoar, tem que trocar essa coisa assim. Gente, quanto melhor a gente ser, mais ponto vai contar pra gente, pra muita coisa, inclusive pra você não danificar esses corpos sutis, carcaça, o duplo etérico, que tem os chakras, o corpo emocional, o corpo mental inferior, pensamento negativo e vício, destrói esse corpo aqui, outras coisas a mais. Aqui tá a inteligência, tá o racional seu, né? Aqui tá isso aqui se destrói neurônios, gente, a gente não pode, né? Mental superior, intuição, percepção, centro de percepção. Nós não temos só 7 sentidos, nós temos 30 e poucos sentidos, né? Muita coisa foi ocultada, né? Claro, deixar a gente idiota sem saber o potencial que a gente é, né? Nós somos super-homem aqui, né? Sabendo usar direito, a gente por bem, né? O ego sabendo usar direito, né? O átmico, todas as informações de outra vida, você tem déjà vu que você estava num navio e tal, se afogando, você morre de medo de água, não sabe por quê? Porque aciona esse corpo, tá? E o átmico, centelha divina, nós somos centelha divina. Jesus, Buda, acionou tudo isso aqui, tá? Aí, eu tô ferrado aqui, daí, acontece o que acontece? Acontece desse corpo aqui, o mental, o emocional e o mental aqui, danificado por 6 meses, já é problema espiritual. E aí vai danificando o que? Microtúbulo, doença aqui, ó, câncer de mama, ou próstata, enfim, cabeça, todinho. E tá envolvida a parte espiritual, isso aqui precisa ser usado, desbloquear tudo isso, né? A célula afeta. Aqui é o telômero, né? Se você tá estressada, acontece um monte de coisa difícil na sua vida, isso aqui abaixo você envelhece mais rápido. Dentro da sua célula, tudo que você faz resulta na sua célula. Se eu tô com raiva de tudo, meu corpo dá ódio. Quantas mulheres, esse exercício de mama, para quem tem problema de câncer, é amar os seios. Falar, eu amo meus seios, as minhas glândulas mamárias, eu amo o amamentar meu filho. Tem mãe que nem alimenta o filho. Então, são questões de escolhas. Então, a minha escolha é não ter filho, porque eu tô aqui falando para vocês. No físico, rir, amar, cantar, né? Exercício de comer bem, dormir bem, hidratação. No espiritual, meditar, orar, agradecer, né? No mental, ser positivo, fazer afirmações positivas, fazer leituras positivas, compartilhar conhecimento. Mas a verdade também precisa vir. E eu tô aqui para falar a verdade. No emocional, deixar ir tudo que dói, perdoar, se amar, agradecer, viver no presente, né? Tiro o print aí pra vocês, né? Isso aqui é como vibrar alto. E aí, tabela de David Hawkins aqui, maravilhosa, né? A parte espiritual vem muito nos ajudar. Aí tem a física quântica, vem prótons, elétrons e nêutrons aí, para você entender a verdade, né? Agora, fora do amor, se você não tem amor por você, né? Isso tudo vai fechando. Ó, tô com raiva, tô com ódio, não consigo expressar, DNA fecha, aqui abre, aqui, ó, já consigo me expressar o DNA, tô feliz. Então, a reação toda no seu corpo, quando você se trava, para você ver pra felicidade, né? A mamãe, se ela estivesse viva, hoje eu poderia ajudar ela, mas ela é muito teimosa. Tem mãe e pai que é muito teimoso, né? Mas eu poderia ajudar, porque muita coisa que eu falo ia ajudar ela. Mas eu a sinto aqui, né, fazendo carinho, que tô eu escrevendo as coisas pra falar, eu sinto ela fazer aqui. Eu já fiz a paz com ela, né? Só dela me ter falado que me amava no final, meu Deus, eu saí de lá assim, sabe quando chora com dor? Mas de felicidade, né? Eu tenho muito carinho por ela, que a força que eu tenho aqui, a garra que eu tenho, a coragem que eu tenho vem dela, de Marlene Diniz, tá? Meu marido me dá muita força, mas a força vem muito dela, né? Eu sinto meu avô, meu avô era muito duro, muito enérgico, eu sinto ele comigo aqui.
várias vezes na caminhada na minha vida. Então, gente, eu não tô indo contra nada de conceito, de seita, de doutrina, nada. Mas eu tô aqui, o plano divino ele entra, mas ele entra para mostrar o amor. O amor. Eu não posso vir aqui sem perdoar. Eu tive que fazer um processo de perdoar minha família, perdoar algumas pessoas, porque se você mexe com cura, foi o que a espiritualidade falou, se você vai mexer com cura, você tem que aprender a perdoar, a se amar. Então foi uma pancada pra mim, né? E eu tô aprendendo cada dia mais, porque eu não sou dona da verdade, não. Os que estão na linha de frente são os que tinham, porque muitos de nós já foram embora com droga, suicídio, né? Então esse aqui é mentores espirituais. O espiritismo é muito fechado às vezes. Então, não só o espiritismo, né? Catolicismo, muitos dos espíritas eram católicos em outras vidas, né? Então ali para o trabalho de dogma ali, a gente muito difícil a situação ali. Eles ajudam muito, muito, mas eu acho que como eu preciso aprender, todos nós precisamos aprender, todas as partes religiosas precisam aprender. O grande desafio nosso é a gente entender que a gente estava numa furada e que precisa um upgrade. Se uma educação não muda desde 1913, é porque o negócio está muito errado, né? Muitas coisas, conceitos, né? Por isso que o canal cresce cada vez mais, porque não se dá para doutrinar uma pessoa com medo, temor a Deus, que primeiro tem que ajudar o outro. Se eu tô ferrado financeiramente, emocionalmente, eu não tenho condição de ajudar ninguém. Não tem nem como questionar isso, gente. Então, o trabalho precisa de amor ali dentro, não tem como. Outra coisa, é uma briga danada dentro de religião. Não dá, não tem como de eu ficar assim, eu não ia conseguir falar nada e fazer nada se eu estiver dentro de uma religião, nada, né? Então por isso que eles pediram a parte do mentor, sai fora de tudo, você vai trabalhar sozinha com a gente, é isso que foi falado, né? Então eu vou falar na próxima aula sobre mentores espirituais, importância da família, composta dos espíritos. Nossa família, nós quando desencarnamos, a gente tem um mentor de luz para nos proteger. É só você se reconectar a ele, né? Eu boto sempre aqui a mãozinha, mentor, me leva as dimensões para estudar, para trabalhar. Eu não peço mais nada não, que pedir também não rola, não tem condição, né? Aí você bota a mãozinha aqui, mentor, me leva para a dimensão, me leva para eu entender que a minha funcionalidade, o meu projeto de vida. E aí, o que acontece? Todos os médicos podem trabalhar dentro de casa. Dentro de casa eu não digo, mas num lugar separado da casa, né? Que a gente não pode colocar energias que a gente não conhece dentro da casa da gente. Mas se colocar no espaço ao redor, assim, você pode ajudar sim. Por isso que muitos saem de dogma, de seita, para trabalhar, fazer o trabalho de linha de frente junto com os mentores de luz. É o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tô com o dedo torto, né? Ó, você pode vir aqui, ó. Esse aqui é o tortinho, tá totalmente atrofiado, né? Já tentei fazer exercício aqui, dói. 6 anos estudando muito, escrevendo, né? Para poder ajudar a memorizar aquilo que eu tinha que aprender, porque para mim é difícil aprender sobre amor, já que eu não tinha direto o amor. Eu tinha muito mais amor de papai, mas era como? Me botar numa bicicleta, me levar para passear na Ibitiba. Mas papai também, por sua vez, com criança ferida, como todos nós temos criança ferida. Eu trato muito de criança ferida, né? E eu sou uma criança ferida, né? Mas assim, em construção para uma coisa melhor. Então, se eu era um índico, hoje trabalhando todas essas questões, eu passo a ser um cristal, né? Que é mais, o que eu tô fazendo aqui é transparência. Então eu não tô confrontando ninguém, mas eu tô jogando o cristal que eu sou pro mundo. O que é um cristal? Ser transparente junto com a centelha divina dele, né? E aí eu consigo fazer um trabalho transparente, né? Porque eu sou isso e acabou. Você gosta ou não, eu preciso vir para falar sobre o amor, o plano do amor. Só que é difícil falar do plano de amor, já que todos os antepassados não passaram amor para gerações, né? Então o nosso trabalho aqui é de passar o amor, a verdade, tudo isso que foi nos ocultado. A primeira lei é você se amar, né? E aprender a se amar nesse momento, senão a gente não sai desse buraco, né? Eu não posso matar uma centelha divina. Eu sou centelha divina, eu não posso numa guerra matar outra centelha divina.
Imagina um cara que mata várias centelhas divinas. Você dorme com isso hoje, vamos para outra aula da parte espiritual que é muito importante.